noite. Sejam todos bem-vindos, como a gente sempre costuma dizer. Hoje aí com a nossa dificuldade, tá chovendo bem aqui em Belo Horizonte, mas ainda assim não é motivo para a gente deixar de se reunir. Eu vou, mais uma vez, retornar, eu vou voltar ao que falamos na terça-feira passada, não sei se vocês se lembram. Quem esteve aqui conosco viu que nós começamos já a fazer um apanhado de tudo que já conversamos, ao longo desse, ao longo desse ciclo, de 2024. E no primeiro Remember, relembrando tudo que falamos, nós dissemos da importância, da valorização do caminho evolutivo. Lembram disso? Falamos da nossa valorização às questões essenciais do espírito, mas sem desprezar as questões da matéria, que nós somos um ser espiritual encarnado. E também o nosso corpo é sagrado. E falamos da importância, ainda que haja essa dualidade, a gente aprender a equilibrar essas balanças. Também falamos das nossas inserções nos núcleos de aprendizado. Falamos do nosso núcleo familiar, falamos do nosso núcleo social e falamos do nosso núcleo espiritual. E falamos que dentro desses 3 núcleos nós temos coisas a serem trabalhadas. São matérias, que vão nos impulsionar a esse crescimento que estamos aqui nos referindo a respeito da evolução. E frisamos, inclusive, bastante, dizendo que o núcleo familiar é onde estão as pessoas que nós mais devemos. São as pessoas que nós mais precisamos reajustar. E é importante a nossa atenção dentro desse núcleo familiar. E lembrando que também falamos que ninguém encontra por acaso. Nós nos reencontramos para diversos fins e todos nós temos um papel fundamental dentro desse contexto social, seja de forma individual ou coletiva. E aí fomos também bastante enfáticos, que a gente precisa ser o sujeito das ações evolutivas, não deixar para que o outro se responsabilize pelos nossos atos, para a gente sair fora da terceirização. Aí eu até brinquei com vocês, dizendo que tudo que acontece de errado conosco é sempre a culpa do outro, nunca é nossa. Isso é um processo de terceirização. E a gente às vezes não se dá conta. E é muito importante a gente se posicionar como protagonista do próprio processo evolutivo. E aí entrei naquela parte essencial, dizendo que quando nós não somos não somos protagonistas do próprio processo evolutivo, a gente se submete a outras consciências. E se você não é dono de si, outras consciências, inclusive as desencarnadas, tomam conta da gente. Ou seja, ocupa o nosso lugar. Então nós temos que ser esse sujeito com poder de vontade para decidir aquilo que é bom dentro desse processo de busca, dentro desse processo de aprendizado. E por que disse isso? Porque hoje, além desse processo de terceirização, a gente vem, talvez pelos costumes e hábitos, dentro do... Eles hoje vão chamar, os psicólogos vão chamar de manadas, andar em manadas. E que, na verdade, não seria um termo muito adequado, mas temos os nossos grupos sociais e que, às vezes, somos movidos, por exemplo, um consumismo. É um hábito de manada. Nós vivemos um capitalismo. E por vivermos um regime de capitalismo, nós acabamos adquirindo o costume, o hábito de consumir. E às vezes de forma desnecessária. Também falamos, ao longo desses encontros anuais, que quando a gente fala em hábitos indesejáveis, nós temos muito. Poderia dar aqui alguns exemplos. Mas falamos que tudo, isso foi o ponto principal, enfatizamos isso, que tudo em excesso nos faz mal. E aí a grande sabedoria é, in medium virtus. A virtude está no meio. Então não seja exagerado nem para um lado nem para o outro. Tente equilibrar a balança. E o exemplo disso são as questões relacionadas ao nosso desforço, seja imediato ou corriqueiro ou longo prazo, no aperfeiçoamento espiritual. Não podemos ficar só presos à intelectualidade humana, senão a gente vai viver aqui só para consumir, que é o que a gente brinca, de sexo, estômago e intelecto. Isso é os vícios humanos. Sexo, estômago, intelecto. E esses vícios são humanos, não são espirituais, do ponto de vista dentro do contexto que a gente está colocando aqui. Então precisamos adquirir vícios bons, que não poderiam nem ser chamados de vícios, mas hábitos bons. Boas escolhas, bons resultados.
Más escolhas, más resultados. E aí a nossa disciplina, que é um atributo espiritual, que alinhado ao poder de vontade vai nos ditar o ritmo do caminho. Nós podemos aproveitar bem a encarnação ou não. Isso vai depender quase que exclusivamente de cada um de nós. E onde nós nos encaixamos dentro, né, dessa performance. Nós nos encaixamos naquilo que a gente chama de ciclo e ritmo. E o que é o ciclo e ritmo? É a forma de equilíbrio, estabilidade e harmonia que nós humanos, na forma de pensar, sentir e agir, agimos no caminho. Se a gente consegue esse equilíbrio, essa estabilidade, essa harmonia, a gente com certeza absoluta vai se sintonizar. Nós iremos se sintonizar com sabedoria, amor e ação efetiva. Esse é o tripé. A gente chama de tripé mágico. Basta a gente incorporar esses valores e começar a colocar em prática. Também fizemos aquele alerta, não dá para ficar tudo protelando para amanhã. Né? Não tem o ditado popular que diz assim, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E aí, a brincadeira que eu fiz com vocês na semana passada com a música do Raul Seixas, lembra? Não adianta ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, não vai resolver. E a única certeza que nós temos na existência humana é a morte. Se nós um dia nascemos, nós vamos morrer. Então, qual que é o conselho do mentor maior de nossa casa? Viver a vida e saber se preparar para a morte. E como é que se prepara para a morte? Tendo consciência do caminho. Tendo consciência de um processo evolutivo. Esse é o nosso desafio. Na linguagem de Exu é estar com o pé fincado no chão, ou seja, atento às coisas da matéria, mas sem desprezar as coisas do espírito. Isso é a linguagem do Exu, né? E o caboclo ele vai mais longe, né? Aprenda a olhar para o sol. O caboclo fala desde, aprenda a olhar para o sol, verticalize-se. Não fica só preso às questões horizontais da matéria, não. Não olha só para a matéria, não. Se você olhar só para a matéria, para as coisas perecíveis, você vai ficar assim, ó, porque é um processo horizontal. Agora, a partir do momento que você começa a ter uma noção do espírito, você levanta a cabeça e aprende, na metáfora do caboclo, a olhar para o sol. O que é o sol? É a iluminação. Pegaram? Simples, não é? Não é, não. Exige de nós muito de esforço pessoal e coletivo. E aí, mais uma vez, o ensinamento do caboclo. Nós vivemos uma unidade, numa diversidade para vencermos as adversidades. Nós somos seres únicos no planeta, todos nós. Não tem ninguém igual ao outro. Então nós temos aptidões boas, aptidões ruins. E nós acabamos nos reunindo em clã, né? São as leis da afinidade. O problema é que quando nós nos afinizamos com as coisas ruins. E aí, se a gente começa a criar essa consciência, né, de espírito, que nós somos seres únicos, né, porque deixamos de ser unos, somos seres únicos, vivendo nessa diversidade que é o planeta, mas para vencermos as adversidades, já que a gente é ser diferente, nós temos batalhas diferentes. E muitas das vezes elas são adversas, né, ao nosso aprendizado. E é aquela boa dica, né, que falamos. Também metaforizando, né, nós crescemos por atrito. Aquilo que nos incomoda é uma forma de nos chamar a atenção. É como o diamante. Por mais precioso que ele seja, ele não brilha sozinho. Ele precisa de uma escovada, uma lapidada para ele soltar todo o brilho. Nós somos esses diamantes, às vezes com muitas incrustações negativas, muita terra, muita coisa que ofusca o nosso brilho. E dessas impurezas que ofuscam o nosso brilho é os nossos apegos. Apegos a quê? A matéria. E é exatamente, talvez, essa a dica mais importante que eu gostaria de dar para vocês na noite. Compartilhar com vocês nessa noite. Cuidem-se dos apegos. Veja até onde esses apegos lhe é positivo e até onde eles lhe são negativos. E tente dosar. Como eu disse aqui há pouco, né? A dica preciosa, em médiums virtus. E por que estou fazendo esse remember? E eu encerro aqui. Por que eu estou fazendo esse remember? Porque a melhor figura de retórica é a repetição. Quanto eu mais repetir para vocês, mais vocês vão incorporando valores. Isso é figura de retórica.
Por isso, às vezes, fica enfadões para um ou para outro. Está falando aqui toda vez em doutrina do triplo caminho, em equilíbrio, em estabilidade, em harmonia. Mas é porque essa figura de retórica é que vai permitir a vocês a assimilação. Então, a melhor figura de retórica é a repetição. E olha que frase bacana, né? Essa aqui. As coisas só são difíceis para as pessoas difíceis. Fiquem com essa. No mais, um saravá profundo a todos vocês.